Boa tarde a todos, meu nome é Thiago Kenji, eu falo da província de Aichi, no Japão. Hoje é dia 18 de outubro de 2024 e eu gostaria de subir esse vídeo falando um pouco mais a respeito de relacionamentos disfuncionais, né? Já faz algum tempo que eu não subo nenhum vídeo e talvez eu tenha que cortar esse aqui em alguns pedaços e aí vocês vão ver, o horário do dia vai mudar bastante aqui, eu tô de noite, né? Agora são precisamente 19 horas e provavelmente eu vou ter que cortar o vídeo e aí vai ficar de dia quando eu terminar aqui. Mas eu pretendo não passar mais do que 20 minutos falando, né, para não ficar muito chato. E aí, se você não participou de nenhum vídeo que eu tenha visto, se você não acompanhou nenhum dos meus vídeos anteriores, eu costumo sempre salientar antes de iniciar aqui o tema, né? Se você não consegue assistir os vídeos até o final, você pode usar essa ferramenta do YouTube, né? Tem 3 pontinhos aqui em cima no canto superior direito da tela. E ali você pode acelerar o vídeo em 1.5, 1.75. Trem expresso do Japão. Você pode acelerar o vídeo em 1.5, 1.75, em até 2 vezes a velocidade, acelerando a voz do interlocutor e diminuindo o vídeo aí até pela metade, né? Então um vídeo de 20 minutos, ele passa a ter aí aproximadamente 10 minutos, tudo mais. E outra coisa que eu costumo dizer sempre nos vídeos, quando eu faço, é sobre os relativismos, tá? E aí, se você nunca acompanhou nenhum vídeo do meu canal, eu falo muito sobre essa coisa do relativismo, tá? Pra você evitar na seção de comentários e tal, se você pretende deixar uma dúvida, um comentário, participar de alguma forma, né? Eu sugiro, eu peço que você não use de relativismos. E aí eu vou deixar um vídeo, os comentários fixados aqui embaixo, sobre relativismo. É um vídeo bem curtinho que explica mais ou menos como funciona, tá? Que muitas vezes as pessoas entram dentro da aba de comentários e aí usam de relativismos que invalida um pouco assim o que a pessoa acaba dizendo, sabe? Então para ter uma coisa mais construtiva, né? Uma coisa que não seja só você digitando palavras sem nexo nenhum, sem sentido nenhum, tem que ter alguma coerência e tal. Eu quero levar em consideração tudo que as pessoas escrevem aqui embaixo na seção de comentários, então eu peço que você acabe não caindo nos relativismos, tá? E aí, sem mais delongas, eu gostaria de entrar no tema principal do que eu vim propondo aqui no vídeo de hoje, né? Faz um tempo que eu não falo muito sobre narcisismo, borderline, histrionismo, sociopatia, né? No caso, o grupo B de transtornos psiquiátricos do DSM-5, né? O canal, eu falo muito sobre as relações disfuncionais e o porquê que as relações estão dando errado, né? Eu costumo dizer que o momento em que as relações começaram a colapsar foi aproximadamente ali perto do ano de 2012, tá? Se você for ver os censos demográficos no Brasil e até em outros países, você vai ver uma curva de crescimento na quantidade de divórcios, mais ou menos nesse período, tá? Na realidade veio crescendo desde 1950, mas teve um boom de divórcios, assim, próximo aí de 2012, mais ou menos. E eu tenho uma tendência nos meus vídeos a culpabilizar, assim, de forma muito reducionista, tá? Eu sei que existem muitos outros fatores, tal, e que tudo é muito relativo, né? Mas para não relativizar muito e para simplificar mais a fala, eu costumo dizer que eu culpabilizo muito as relações estarem tão tóxicas e tão disfuncionais a 3 fatores preponderantes que eu não vou falar aqui sobre isso nesse momento. Então eu quero falar um pouco sobre o comportamento narcísico, tá? Ou seja, pessoas que são neurotípicas, pessoas normais, né? Que são comum, uma pessoa normal sem transtorno, mas ela tem um comportamento tóxico, típico de pessoas do grupo B, tá? E também pessoas do grupo B fatalmente vão ter esse comportamento tóxico e prejudicial para as relações intersociais, né? E no caso, relacionamento mais intersocial que você pode ter é de uma mãe com filho, é de um marido com a esposa, de uma esposa com o marido, de um namorado com a namorada, né? São esses os relacionamentos mais próximos possíveis e são, de fato, os relacionamentos que acabam sendo mais alvo possível da destrutibilidade dos comportamentos tóxicos, tá? O que eu percebo, né? Muitas vezes, na grande parte dos casos, a pessoa que tem esse comportamento, ela não saca que tem esse comportamento, tá? Então seja a pessoa do grupo B de transtornos psiquiátricos, no caso, uma pessoa diagnosticada por um profissional
gabaritado, né? Seria um narcisista, um sociopata, um histriônico ou um borderline. No caso, eu coloco os 4 tipos de transtorno meio que no mesmo balaio, tá? Porque apesar de as motivações serem distintas uns dos outros, mas o comportamento vai tender a ser parecido, tá? Então como é que funciona? Eu vou dar alguns exemplos muito práticos, assim. Eu costumo dar exemplos bem práticos nos meus vídeos para que as pessoas se conectem, né, com o que eu tô falando. Imagina lá um casal, tá? E um namorado, uma namorada, né, geração Y, sei lá, entre 30 anos a 35 anos, não é o tipo de coisa que acontecia com a geração Boomer, então eu vou ter que ser mais específico no caso. Imagina um casal de jovens aí, entre 30 e 35 anos. O cara fica sem dinheiro lá, ele vai lá e pede o cartão de crédito da namorada emprestado, né? Ele já tem um nível de intimidade onde ela pensa, pô, vou ajudar o cara não tá trabalhando, eu quero ser legal, eu gosto dele, eu confio nele e tal. Eu vou emprestar o cartão de crédito pro cara. E o cara, ele não tá no molde do tipo assim, aqui que começa a toxicidade, tá? O molde do cara, vamos dizer, nesse exemplo hipotético que eu tô dando aqui para deixar claro como funciona o comportamento tóxico, que vocês vão ver um padrão se repetindo em muitas outras relações, tá? Ela vai emprestar o cartão de crédito, vamos dizer assim, vou dar esse exemplo aqui, né? Acreditando que ela tá fazendo uma benfeitoria pro cara, tá? Acreditando que ela tá, tipo assim, como é que eu posso dizer? Que ela tá fazendo algo além daquilo que ela deveria estar fazendo estando na condição de namorada, tá? Ela estando na condição de namorada, ela tem lá um apego, um emocional, um vínculo, um carinho, um desejo pelo cara e tudo mais. Mas daí emprestar o cartão de crédito já é demais, já, vamos dizer dessa forma, né? Só que ela cede esse espaço para ele, entendeu? Ela dá isso, que não seria uma obrigação dela, não tem que fazer isso, não é obrigatório, ela não tinha que fazer isso, entendeu? Ela faz porque ela tem um coração generoso, porque ela quer ajudar, etc, etc. Só que o cara, ele não tá nesse pensamento, tá? Eu tô dando um exemplo aqui de um cara que tem um comportamento narcisista. Não sei se ele é diagnosticado narcisista ou algo demais. Muitas vezes é uma pessoa normal, mas com um comportamento narcísico, tá? Então como é que funciona? O cara, ele não tá no molde igual da menina, do tipo assim, estou sendo generosa com você. Ele tá no molde, tipo assim, é sua obrigação fazer isso por mim. Só que ele não vai falar isso pra você. Ele não vai falar isso pra mim, entendeu? Na cabecinha dele, é tipo assim, você me emprestar seu cartão de crédito é obrigação, porque você é minha namorada, então você tem que fazer isso por mim. É tipo assim, na cabeça dele. Então, isso cria posteriormente, lá pra frente, daqui a um mês, daqui a uma semana, daqui a 2 meses, vai criar uma situação, né? Onde ele vai continuar meio que, entre aspas, meio que sendo folgado com ela. Tipo assim, ele vai... Como ele não acha que, porra, a pessoa fez aquilo por mim, a pessoa me ajudou no momento que eu precisei. Não, ele não pensa assim. Ele pensa assim, a pessoa fez mais do que obrigação de fazer isso por mim, porque é o que ela deveria fazer, porque eu sou uma majestade realeza. O cara meio que vai pensar assim, nesse meu exemplo hipotético, tá? Porque existem homens narcísicos, existem mulheres, existem homens borderline, existem mulheres borderline, e também existem homens normais que têm comportamento narcísico e mulheres normais que também têm comportamento narcísico, tá? Então o que acontece? Nesse exemplo hipotético, vai surgir uma situação no futuro onde ela pensa assim, cara, eu já tô fazendo tanto por esse cara, ele não agradece e basicamente ele acha que tudo é minha obrigação, que tudo tem que fazer por ele e tipo assim... Ela vai começar a se sentir estranha, mas como não é uma coisa declarada, que ele vai dizer assim, nossa, é sua obrigação fazer. Não, é uma coisa que fica meio que nas entrelinhas. E aí, isso cria um cenário tóxico, onde, por exemplo, lá na frente, ele vai exigir cada hora mais coisas, porque no molde do raciocínio dele, do cara que tem esse transtorno, do cara que tem um comportamento tóxico, ele acha que é obrigação da pessoa fazer as coisas por ele. Quando qualquer uma pessoa fora do relacionamento, e também a própria pessoa que está fazendo o ato de generosidade, não, calma aí, cara, tipo assim, eu tô fazendo porque eu sou legal com você, eu tô sendo generosa, eu gosto de você e tudo mais, mas não é minha obrigação, entende? Então, eu dei um exemplo aqui de um cartão de crédito, hipoteticamente, né? Mas isso pode acontecer também não com valores financeiros, tá? E vou dar um exemplo número 2 aqui, por exemplo, outra situação. Imagina aqui, o cara, na realidade, é esse cara que... sei lá, ele pega a namorada na faculdade e leva ela pra casa, sabe? Porque ele é namorado dela, vamos dizer assim. Eu tô criando casais de namorados aqui, tá? Mas tem gente que já avança pra níveis mais profundos de relacionamento, noivado, casamento, e a pessoa não percebe que o outro tem um comportamento tóxico, algo parecido, ou é realmente de fato um quadro patológico, e segue adiante na relação. E isso se intensifica, tá? Voltando aqui, então, né, nesse exemplo hipotético, onde, por exemplo, um casal de namorados, suponha, né, exemplo número 2, o cara, ele vai
ele muda a rota dele, tá? Em vez de ele sair do trabalho, vamos dizer assim, ir pra casa, né? Descansar, sei lá, cuidar da mãe dele, dar comida pros cachorros, não sei. Ele desvia tudo que ele vai fazer, ele atrasa os compromissos dele e tal. Ele vai fazer esse gesto de... porque ele se preocupa com o bem-estar, ele se preocupa com a segurança da namorada dele, e ele vai buscar ela de carro, né, no trabalho dela, no trabalho não, na faculdade, para levar ela para casa, porque é tarde, porque ele tem medo. Embora ela sempre, antes de conhecer ele no relacionamento, ela sempre foi com os amigos para casa, tal, de trem, o pai dela ia buscar. Ele faz a questão de dar esse conforto, né, de, tipo assim, de desviar o que ele tá fazendo e de tirar o tempo dele para fazer isso por ela. Mas ela é a mesma situação, só que inversa do exemplo primeiro, tá? Ela vai usar de alguns subterfúgios, como por exemplo, o homem é obrigação do homem fazer isso mesmo, a obrigação já tem que ver como ele é como namorado para ver como ele vai ser o marido, então ele que faça mesmo. E na cabeça do cara, o cara tá tipo, pô, tô cedendo meu tempo, tá que é algo que os namorados fazem pelas namoradas, mas tipo, você poderia pelo menos agradecer, você poderia pelo menos reconhecer que eu tô fazendo, mas na cabeça da moça, que tem um transtorno do grupo B, narcisista, borderline, sociopata, histriônico, ou que tem traços narcísicos, dá pra ser normal, mas ela tem comportamento tóxico. Ela vai falar assim, não, é sua obrigação, tipo assim. E já agradeça que eu tô no seu carro, porque eu poderia ter outro cara, eu poderia estar, como eu tenho Instagram, meu Instagram tem 151 curtidas em cada foto de homens diferentes, eu poderia estar com outro cara aqui no carro. Você já está disponibilizando o seu carro, gastando sua gasolina, agradeço que eu tô dentro, porque eu sou uma majestade e eu poderia estar com outro cara no seu lugar. Tipo assim, entendeu? Então, assim, onde eu quero chegar? Não importa a desculpa que se dê, sei lá, não importa o argumento que se use. A pessoa que tem um comportamento tóxico, ou que tem uma patologia do grupo B, dos transtornos psiquiátricos do DSM-5, ela vai apresentar como se fosse um blind spot, como se fosse um ponto cego, onde ela não consegue enxergar a perspectiva do outro e a dor do outro. É aquela famosa situação onde a pessoa não tem empatia. Basicamente, ela enxerga a dor dela, ela enxerga as necessidades dela, ela enxerga o que você tem que fazer por ela, mas não necessariamente como ela tem que ser recíproca ao que você tem feito por ela, seja através de um obrigado, seja através de um reconhecimento, sem falar nada. Você não precisa te agradecer, ficar se passando, se arrastando no chão pelo que você pisa, mas basta você perceber pela conduta, pelo jeito que a pessoa se importa com o que você está fazendo, né? Mas basicamente, dia após dia, quem faz as coisas por uma pessoa que tem um comportamento transtornado ou tóxico, o que se percebe é que a pessoa meio que não reconhece que você fez nada, e se você fala alguma coisa, ou espera alguma coisa, o que você vai sentir é que a pessoa acha que é uma obrigação sua. Então, vai se gerando uma dívida social, vamos dizer dessa forma. Vai se gerando um momentum, vai se gerando uma situação onde um faz muito e o outro faz nada ou faz muito pouco. E aí entra-se nesse desequilíbrio que estoura lá na frente a bomba, entendeu? Basicamente porque uma das partes não tem um comportamento adequado dentro das relações sociais, e aí não é com a pessoa específica, é com qualquer pessoa que passa na vida dela. Não é que a pessoa vai ser assim com outra pessoa, vai ser diferente com outro. Não, ela é assim com todo mundo, entendeu? E se você permitir, fica pior. Basicamente, é a pessoa que tem um comportamento transtornado dessa forma, ela parou em algum estágio de desenvolvimento mental infantil e a pessoa parece um adulto funcional, ela trabalha, ela estuda, ela faz conta, ela não rasga dinheiro, mas esse pedacinho é infantilizado do comportamento social, da psicologia, da psique da pessoa. E isso gera um comportamento tóxico nas relações, né? Eu vou continuar o vídeo mais tarde. Só um minutinho, gente. Voltando aqui no vídeo, né, gente? Desculpa os cortes aí e tal. Eu tô a caminho do trabalho e acabo tendo que desligar toda vez que entra no trem, sai do trem, sabe? Mas aí eu vou dar um terceiro exemplo hipotético aqui, tá? De casos que ocorrem, que se vocês forem parar pra ver, se tem alguém da família, você já passou por isso, você já viu alguém nessa situação, mas não prestou atenção. Esse tipo de situação que eu tô dando exemplos hipotéticos aqui acontece com muita frequência, tá? Desculpa a escuridão desse trecho que eu tô aqui. Bom, quem estiver vendo o vídeo aí, se atente ao que eu tô falando aqui, não ao vídeo em si, tá? Porque ficou bem escuro. Mas vou dar um terceiro exemplo bem hipotético aqui, tá? Por exemplo, já não são casais de namorados, já não é um noivo, já não é um casamento, mas os tal de ficante que tem por aí, né? A pessoa tá se conhecendo ainda, tá? Isso é muito comum em pessoas que têm traços borderline, tá?
ou é de fato uma pessoa borderline, tá? Com aí um diagnóstico clínico de um psiquiatra, um profissional gabaritado para estar dando esse diagnóstico, tá? Não dá para sair achando que todo mundo é narcisista ou que é borderline só porque tem um comportamento assim, assim, assado, tá? Porque tem pessoas normais que apresentam comportamento tóxico, tá? Que apresentam comportamentos narcísicos ou comportamentos mais atrelados a um quadro patológico do grupo B, né? Não sendo uma pessoa patologicamente diagnosticada. Enfim, um terceiro exemplo aqui que eu poderia dar é, por exemplo, a pessoa está se conhecendo ainda, tá? O rapaz, isso acontece normalmente com moças borderline, tá? Eu não sei como são os rapazes que tem um transtorno de personalidade borderline ou narcisista, mas no geral, eu percebo isso se repetir muito em moças com um quadro mais border, né? O que acontece? O cara tem lá seus afazeres diários, tem que cuidar da casa, tem que dar comida pro gato, tem que dar comida pro cachorro, tem que ajudar a mãe, tem que, sei lá, ele vai treinar, ele vai fazer o karatê lá, o judô, o jiu-jitsu, a academia dele, ele tem que tomar um banho, ele tem que trabalhar, ele não pode estar atendendo o telefone no trabalho e tudo mais. O que acontece muito, a mulher vai e liga pro cara com algum drama, ai, minha mãe me pôs pra fora de casa, ai, eu tive uma briga com meu irmão, sei lá. E o cara para o que tá fazendo muitas vezes, tá? Porque a mulher tá chorando do outro lado da linha, a mulher se saiu andando na rua porque a mãe o expulsou fora de casa, porque alguma coisa aconteceu, né? E aí o que acontece? O cara ele para o que tá fazendo, tal, para dar um apoio emocional, né? Para tipo, pô, tô aqui, não fica assim, a gente vai resolver. Ele liga, aí ela passa 1 hora, 2 horas no telefone, ela já se acalma, aí fica 3 horas, 4 horas no telefone. E o cara às vezes por pena ou porque ele tá ele gosta da pessoa, ele quer ajudar, ele quer fazer além, né, para ter essa coisa, né? O que ele faz? Ele fica na linha com a pessoa 3, 4 horas. Tá. Um dia, a gente fala, beleza, um dia, né? Foi um dia em que um acidente de percurso aconteceu, né? Uma situação atípica de hoje, né? Mas não. O que normalmente acontece? Todo dia tem um incêndio para apagar, entendeu? Todo dia ela tem uma chateação, alguma coisa que aconteceu. Aí hoje eu não tô bem, eu acordei chorando sem motivo, blá, 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 alguma coisa do tipo. É bem comum com pessoas que tem um diagnóstico clínico aí de borderline, tá? E pessoas com traço, né, narcísico ou traço borderline ou traço histriônico vão apresentar essa característica tóxica, tá? Ele vai demandar do seu tempo, mas aqui que começa a ficar feia a coisa, eu vou explicar. Quando a pessoa transtornada ela faz isso, ela não pensa assim, quem tá lá me escutando, meu namorado, minha namorada, que tá lá, que atendeu o telefone, que passa algumas horas comigo para me ajudar a me acalmar, me ajudar a me orientar, não tá fazendo mais que a obrigação. Ele não fala isso, talvez ele não pense assim, mas ele expressa as coisas dessa forma, tá? Então você para o seu tempo, você deixa de fazer suas coisas, você se atrasa para entregar compromissos pessoais ou do trabalho ou da família, você pula o almoço do cachorro, vamos dizer assim, tá? Para atender o telefone, você fica 3 horas, 4 horas na linha com a pessoa, vamos dizer assim, nesse exemplo hipotético que eu tô dando, tá? Para ajudar a pessoa a se acalmar, para ajudar essa pessoa a se orientar, para não deixar essa pessoa sozinha no momento de dificuldade. E ela não vê assim como, pô, que legal ter essa pessoa para me ajudar. Ela vê assim, tipo, é obrigação. Tipo, se você não me atender é que tem algo estranho, né? E o que vai acontecer? Muitas vezes, lá na frente, digamos que você não conseguiu atender o telefone, digamos que sua bateria acabou, digamos que você realmente teve uma outra emergência que você teve que atender primeiro, digamos, sei lá, a pessoa, né, que tá ajudando, né, ela vai, pô, sei lá, bater o carro, né, aí bem na hora que a pessoa com traço border ou a pessoa com traço narcísico, ela liga para pedir uma ajuda, para ter essa companhia, essa atenção, então se atentem ao que eu tô dizendo aqui, essa atenção. Bem no momento que o cônjuge, que o namorado, o ficante, ele acaba batendo o carro, aí ele larga o telefone lá no veículo e sai para resolver e fica atarefado, fica impedido de estar ali atendendo a ligação. No momento que isso acontece, é bem o momento em que, por exemplo,
a pessoa com traço tóxico vai e liga pedindo novamente, como sempre é o costume, essa ajuda emocional, né? Ai, porque minha mãe brigou comigo, ai, porque eu fui expulso de casa, ai, porque o meu irmão, tive uma discussão com o meu irmão, alguma coisa do tipo. E aí, ela passa pela tormenta, né? Pelo tufão sozinha. E quando você bateu o carro, você não conseguiu atender o telefone, não é porque você não quis, vamos dizer dessa forma, né? Aí você vai lá e, quando vocês voltam, fala, nossa, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu bati o carro. Ah, é? Você tá fingindo, você tá mentindo, você não queria falar comigo, ninguém me ajuda, ninguém tá comigo nas horas difíceis. É isso que você vai escutar, entendeu? Porque dentro da pessoa, no core dela, no íntimo dela, a sensação que a pessoa tem é que você, quando atende, quando você dá atenção para ela, quando você faz o que faz por ela, quando você ajuda ela a se orientar na vida, quando você tem uma conversa com ela de 3 horas no seu telefone, dando o seu tempo, dando o seu conforto, dando a sua energia, vamos dizer dessa forma, você está fazendo mais que sua obrigação. Então quando você deixa de dar isso, você não fez a sua obrigação. Quando na realidade o que você está fazendo, na sua cabeça, no molde de qualquer pessoa neurotípica comum, normal, que é normal, que não tem transtorno, que não tem um comportamento tóxico, o que você está fazendo? Sim, é de certa forma algo que nós devemos fazer pelas pessoas. Mas existe um certo limite, tanto de tempo, quanto de esforço, como de atenção que você pode demandar às múltiplas coisas na sua vida, né? E eles ultrapassam esses limites. Eles acreditam que você tem tempo sobrando disponível, vamos dizer dessa forma, ou ele sabe que você não tem tempo disponível, mas tipo, você tem que negar alguma coisa da sua vida, você tem que negar ajudar a sua mãe, você tem que, o cachorro é o cachorro, dane-se a comida dele, você tem que me atender, entendeu? Você tem que fazer as coisas por mim, o cachorro é só um bicho, algo assim. Eles têm uma lógica onde a pessoa transtornada, ela tem uma lógica onde ela é o centro do universo, e você tem que simplesmente deixar de fazer o que você vai fazer, ou deixar de fazer o que você vai fazer pra você, porque é sua obrigação atender ele nos momentos em que ele precisa, entendeu? Então, gera-se muito desconforto na pessoa, porque a pessoa neurotípica, ela acredita que todo mundo é igual a ela. Então ela pensa assim, se eu tô dando a minha atenção, se eu tô atendendo meu telefone, se eu tô perdendo 4 horas do meu dia para te ajudar, eu tô entendendo que você tá entendendo que não é algo que é obrigação minha fazer, então, mas a outra não tá nesse molde, entendeu? E aí há essa surpresa, esse susto quando você percebe que o outro tá demandando mais, tem uma fome eterna, um buraco negro, é um buraco ele vai sugar todo o seu tempo, todo o seu dinheiro, toda a sua atenção, né? Que eu chamo de quê? Eu chamo de TEDA, que seria tempo, esforço, dinheiro e atenção. A pessoa vai demandar tudo isso, não vai oferecer nada em troca sequer o reconhecimento de que de fato você está fazendo algo por ela, entendeu? E esses 3 exemplos práticos que eu dei é para que as pessoas elas percebam muitas vezes que elas estão dentro de um quadro de uma relação disfuncional, porque o que eu reparo muito, e esse é o intuito de todos os meus vídeos, é alertar as pessoas de que elas estão dentro de uma relação tóxica, porque muitas vezes as pessoas elas não sacam, ela não, por incrível que possa parecer quem está escutando os relatos do que eu estou falando aqui, quando você está dentro da situação tóxica, não é óbvio para você, né? É óbvio para todo mundo muitas vezes, mas a própria pessoa que está na situação, às vezes ela não percebe que aquilo é disfuncional. E aí eu trago nos meus vídeos aqui, porque de repente isso cai no colo de alguém que está passando exatamente por essa situação, ou por uma situação parecida, e a pessoa se conecta com o que eu estou falando e liga o sinal de alerta na cabeça dela e ela faz alguma coisa, né? Ou para tentar se salvar, né? Ou para tentar salvar a relação de alguma forma, se existe uma maneira de, né? Caso não seja um quadro patológico. Nos quadros em que são quadros patológicos, eu não recomendo que você tente salvar o indivíduo ou a indivídua. Essa é uma recomendação pessoal minha, aqui é uma cagação de regra já, né? Agora, nos casos em que são 2 pessoas neurotípicas, funcionais, sem transtorno, e simplesmente é uma infantilidade mesmo, é algo que a pessoa não está fazendo por perversão ou por um quadro de caráter corrompido, algo do tipo, a pessoa faz vamos dizer assim, por acidente, né? Claro que não é, basicamente não é isso, mas você acha que ainda tem uma tendência de tentar ajudar a pessoa, se toca, se manca, vamos andar, as coisas não são assim, e é até tentar, mas a priori eu percebo que as pessoas nem chegam nesse momento porque elas não sacam que elas estão passando por isso. Ela continua doando energia, doando dinheiro, doando atenção, doando tempo, exaustivamente, acreditando que em algum momento, por causa dela ser muito benigna, muito benevolente, muito generosa, muito legal, o outro vai se tocar, vamos dizer assim, sendo que ele já se tocou, ele simplesmente não liga mesmo pra você.
e aí as coisas vão funcionar, entendeu? Então, é aquela velha história de muita gente que é da igreja, gente de igreja, sei lá, gente de igreja evangélica, gente de igrejas que são derivadas do judaico-cristão, vamos dizer assim, né? Que você tem que ser bom mesmo quando as pessoas forem mal pra você, porque assim você vai conquistar o malvado e ele vai ficar bonzinho, né? Mais ou menos assim, né? E não é bem assim que a banda toca, tá? Muitas vezes você vai ser bom, a pessoa continua sendo perversa, você vai ser bom, a pessoa continua sendo perversa, você vai ser bom, a pessoa continua sendo perversa, e assim você vai até você virar uma caveirinha no chão, esticada no chão, e a pessoa simplesmente fala, morreu, do nada o outro morreu aqui, infartou, do nada ele perdeu o emprego e sei lá por que ele perdeu o emprego. E a pessoa às vezes perdeu o emprego de tanto dar atenção pro outro no telefone. Tipo assim, entende? Eu tô dando um exemplo muito bobo. Não se atentem muito aos meus exemplos, tá? Mas mais ou menos a dinâmica das coisas que eu falo. Então, tipo assim, a pessoa que se doa, né? Que tá sendo a pessoa generosa, que tá sendo a pessoa da relação que é normal e que tá querendo ajudar e que tá querendo estar do lado, que tá querendo ser companheiro, a pessoa ela vai entrar em exaustão em algum momento, seja mentalmente, seja fisicamente, saúde, seja porque ela vai acabar não conseguindo dar atenção à família, ou porque ela não vai conseguir alimentar os cachorros, ou porque ela não vai conseguir fazer mais o treino da academia dela, ou ela vai ter que largar os estudos, ou ela vai acabar perdendo o emprego, não sei. A vida desanda quando você está perto de uma pessoa que tem um comportamento tóxico e disfuncional, tá? E aí, se você chegou até aqui, eu gostaria de agradecer. E tenha uma boa noite a todos.